com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo, procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó, do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através do Facebook Telesaúde no Sertão. Vai-te embora, coronavírus! Boa noite a todos e a todas. Coube a mim, nesse dia de chuva aqui no Seridó, apresentar, a abertura desse primeiro webinário MCM em Ação, que durante a semana vai se desenvolver com bastante troca das experiências que vêm sendo desenvolvidas pela MCM aqui na região do Seridó. Esse evento foi organizado pelas professoras Ana Karine Arrolim, Raquel Litério de Bastos e por mim, Ana Luísa de Oliveira e Oliveira, e ele tem como principal objetivo reconhecer as ações que são desenvolvidas pela MCM aqui na região do Seridó como uma estratégia de reafirmar o papel da universidade, especificamente aqui, e divulgar essas experiências e essas ações para toda a comunidade acadêmica e a toda a população que se interesse pelas temáticas que vão ser abordadas ao longo da semana. A gente tem certeza de que é através desses diálogos e da prática colaborativa que a MCM pode seguir apoiando a região do Seridó e efetivamente nos articular em defesa do Sistema Único de Saúde e de um ensino público de qualidade. A gente, ao longo da semana, vai ter 7 painéis, com 19 painelistas, um encerramento, que será no dia 29, com a participação do professor Jorge Dantas, diretor da Escola Multicamp de Ciências Médicas, e essa abertura, que tem o prazer, de ter sido aceito o convite, o nosso reitor, o professor doutor José Daniel Diniz Melo, que vai compartilhar um pouco aqui conosco as suas reflexões sobre o papel da universidade diante do enfrentamento da pandemia da Covid-19. Eu queria agradecer ao senhor, professor Daniel, pela participação, é sempre muito bom trocar experiências, colaborar com a gestão central, da UFRN, e a gente fica muito feliz de você ter aceito participar desse primeiro webinário. Muito obrigada, viu? Obrigado, professora. Boa noite para todos que nos assistem. Eu agradeço a professora Ana Luísa Oliveira e Oliveira. Agradeço também a professora Ana Karine Rolim, a professora Raquel Bastos, que compõem essa comissão que estão organizando o evento, que me mandaram o convite. A professora Raquel também vai fazer uma apresentação logo em seguida, junto com o Leonardo. Vão falar sobre telesaúde no Sertão. Aqui a gente tem também o apoio de 2 estudantes, Jailton e Lucas, apoio de Augusto também, servidor também da nossa escola Multicamp. Então, eu quero inicialmente dar os parabéns a vocês pela iniciativa de promover esse evento tão importante e dizer que ele já começou com um sucesso total, porque se está chovendo em Caicó é sempre um sinal de sucesso muito grande que o evento vai ter durante a semana. Eu queria cumprimentar o professor Jorge Dantas, que certamente está nos assistindo, e eu quero cumprimentar ele porque, em nome dele, eu estendo os cumprimentos a todos os docentes, técnicos e estudantes da nossa EMCM. E vai um cumprimento muito especial também para todas as pessoas que participam agora desse evento de forma virtual, cada um na sua casa, mas juntos aqui numa demonstração de compromisso e de responsabilidade. Eu
Pretendo falar sobre alguns aspectos que ressaltam o papel da universidade no enfrentamento da pandemia da Covid-19, como já colocado pela professora Ana Luísa, está no convite que eu recebi. E eu gostaria de finalizar essa fala falando um pouco também de alguns desafios que temos a enfrentar nas universidades decorrentes desse novo cenário que se apresenta. Então, eu não trouxe slides para essa nossa conversa, eu espero que seja mais no estilo de uma conversa mesmo, em que apenas eu trago algumas informações daquilo que a instituição tem feito, que as instituições têm feito pelo país, e trago também algumas ideias para reflexão nossa. Então, eu gostaria de iniciar destacando alguns aspectos que, de certa forma, no meu ponto de vista, caracterizam esse contexto. Eu queria destacar aqui 4 pontos. O primeiro desses pontos é que, desde que esse vírus chegou ao Brasil, os dados têm indicado uma rápida disseminação, isso nós estamos acompanhando, e isso continua crescendo, com o sistema de saúde, em algumas cidades, chegando ao colapso. Então, é um primeiro ponto de reflexão desse contexto. O segundo ponto que eu colocaria é que ficam claras as limitações do nosso sistema de saúde, e aí o distanciamento social tem sido usado como alternativa exatamente para tentar evitar esse colapso. O terceiro ponto que eu coloco é que há agora um processo acentuado de interiorização do vírus, e nós não sabemos ainda quais são ou quais serão as implicações disso, mas certamente que deve ser motivo de preocupação. Então, nós temos estudos, eu vi um recentemente da Fiocruz, que exatamente mostra esse processo de interiorização do vírus. E o quarto ponto que eu colocaria aqui é que o cenário é muito dinâmico e de muita incerteza. Quando eu falo dinâmico, eu estou me referindo ao fato dele estar mudando de um dia para outro com muita rapidez, né? Então, isso faz com que nós tenhamos muitas dificuldades de fazer previsões e de estabelecer prazos, até nas instituições, como é o caso da nossa UFRN. Com todo esse cenário de dificuldades, nós precisamos encontrar as nossas soluções. E a universidade é um espaço de produção e de disseminação de conhecimento. Então, o papel das nossas universidades nesse contexto de pandemia, ele se intensifica muito. Uma constatação desse período é o reconhecimento da importância das nossas universidades públicas. E, como nós sabemos, elas são responsáveis pela maior parte da ciência desenvolvida aqui no nosso país. E a resposta das nossas universidades federais, a resposta que elas têm dado, tem sido muito expressiva. Eu vou citar exemplos aqui de algumas ações desenvolvidas aqui na UFRN para exemplificar aquilo que nossas universidades têm feito em todo o país. É importante ressaltar que a UFRN tem uma quantidade muito grande de ações e eu certamente que não tenho como comentar cada uma delas aqui. Eu apenas vou citar algumas dessas ações a título de exemplo. Como são muitas ações, eu também vou tentar dividir essas ações em 6 eixos principais, só para facilitar essa nossa conversa. Apesar de não haver divisão clara, já que as ações normalmente envolvem mais de um eixo. Mas eu dividi os eixos, só para uma questão de organização aqui, em educação, pesquisa, informação,
realização de testes, atenção à saúde e, por fim, ações de apoio à sociedade, ao Estado e municípios. Então, iniciando aqui pelo eixo da educação. Nós sabemos que as universidades são reconhecidas como espaço de formação profissional. Então, nesse sentido, nós temos oferecido vários programas de capacitação de profissionais de saúde, como iniciativas no nosso Hospital Universitário Onofre Lopes, por exemplo, no Centro de Ciências da Saúde, na nossa Escola de Saúde, na Facisa, em Santa Cruz, e também na Escola Multicampo de Ciências Médicas. Na EMCM, há várias ações de capacitação sendo realizadas. Já foram feitas ações, por exemplo, no Laboratório de Habilidades para profissionais do Hospital Regional e treinamento dos profissionais admitidos nesse contrato emergencial para atendimento a pacientes com COVID. Então, essa ação de capacitação é uma das ações importantes que a nossa instituição tem feito, nos vários campos. Fizemos também, logo que o MEC regulamentou, a antecipação de colação de grau de 88 alunos de medicina e de 2 de enfermagem. Inclusive vários da Escola Multicamp de Ciências Médicas. Nós aqui na UFRN, no mesmo dia que o MEC regulamentou, nós publicamos os nossos procedimentos internos no dia que saiu a publicação do MEC no Diário Oficial. Então, fizemos todo esse processo discutindo com os colegiados de curso, mas fizemos com toda a agilidade que a situação exigia. Um número significativo, então, de profissionais entraram aí para contribuir nessa linha de frente. E esse tipo de ação, é bom que se diga, que ocorreu em muitas universidades do país. Ao todo, no país, foram, até agora, com dados da semana passada, mais de 4.800 profissionais de saúde formados nessa modalidade, sendo mais de 4.000 somente em medicina. Esses foram dados do dia 20 da semana passada. Então, a questão da educação, com várias ações importantes das nossas universidades, tem sido um dos eixos importantes. Eu passo agora a falar de um segundo eixo, que é o eixo da pesquisa. Em momentos como esse, é na ciência que a sociedade busca suas respostas. E é da ciência que a sociedade espera que venham as soluções, como, por exemplo, medicamentos, vacinas, enfim. As soluções, a sociedade espera que venham da ciência e precisa que seja dessa forma. No dia 7 desse mês, eu participei da Marcha Virtual pela Ciência, um evento promovido pela SBPC, com programação virtual em todo o país, e destaquei naquela oportunidade algumas ações desenvolvidas pela UFRN no enfrentamento ao coronavírus, como faço aqui também. Comentei naquela ocasião que esse período tão difícil tem sido também um período de aprendizado importante para os que atuam na ciência. Certamente que vai deixar muitos ensinamentos para todos nós. Citei, então, alguns desses ensinamentos, somente a título de exemplo, e deixando sempre muito claro que cada pessoa, inclusive cada pessoa que assiste agora essa programação, pode pensar em vários desses ensinamentos. Mas eu vou destacar 2 aqui que eu comentei naquela ocasião. O primeiro deles é que, muito provavelmente, nós não tivemos um outro momento na história com tantos pesquisadores trabalhando ao mesmo tempo, em um mesmo tema e por meio de cooperação. Eu penso que a
partir de agora, nós teremos cada vez mais pesquisas em colaboração internacional, sem necessariamente ter a marca de um único grupo ou até de um único país. Quando trabalhamos cooperando uns com os outros, sem fronteiras entre grupos, às vezes até grupos de uma mesma instituição, ou sem fronteira entre instituições, ou entre regiões, e até mesmo entre países. Quando nós fazemos sem essas fronteiras, nós somos certamente muito melhores. E eu penso que todos nós já sabíamos disso, mas isso nós sabemos que nem sempre é praticado. Então, esse, a meu ver, será um dos ensinamentos que nós levaremos dessa situação tão difícil que tem sido para todos nós. Uma outra lição que eu destaquei naquela oportunidade é que cada vez mais a investigação científica requer abordagens interdisciplinares. Não é somente solução tecnológica ou solução que venha das ciências da saúde ou de modelagens numéricas que nós buscamos agora. Entender, por exemplo, o comportamento das pessoas, como conviver em sociedade, são aspectos que estão se mostrando cada vez mais igualmente importantes. E esse evento agora é um exemplo disso. A programação que foi apresentada fala de mídia social, fala de mototaxistas, fala de comunicação popular, fala de transporte sanitário e fala da necessidade de educação permanente. Então, isso é uma comprovação de que as abordagens precisam realmente serem multidisciplinares. Então, a pesquisa precisa ser apoiada, nós precisamos ter consciência disso e convicção que a pesquisa precisa ser apoiada de maneira a contemplar todas as áreas de conhecimento, sem distinção. Quando nós estamos numa universidade, como é o caso da UFRN, que contempla tantas áreas de conhecimento, nós não elegemos uma área como sendo mais relevante do que outra. A formação do conhecimento, ela é igualmente importante em todas as áreas. Então, eu penso que esse é um outro ensinamento importante. Na UFRN, nós temos feito muitas pesquisas em muitas áreas de conhecimento, como modelagens numéricas, modelos de disseminação, pesquisas com fármacos feitas no nosso departamento de farmácia, ferramentas de monitoramento, georreferenciamento. Tivemos também um estudo sobre os impactos econômicos da Covid no Rio Grande do Norte, realizado por pesquisadores aqui do Departamento de Economia. O estudo apresenta também diretrizes para a retomada gradual das atividades econômicas no período pós-término desse isolamento que nós estamos hoje. Então, muitas outras ações de pesquisa estão em andamento e eu não teria tempo para comentar todas aqui, mas quis ressaltar esse eixo, essa dimensão da pesquisa e como nós estamos inseridos nela. Vou, então, para o eixo da informação. Duas unidades da UFRN, o IMT e a EMCM. O IMT, no caso, é o nosso Instituto de Medicina Tropical, e a EMCM, como vocês sabem, é a unidade aí da Escola Multicampo de Ciências Médicas. Essas duas unidades estão oferecendo teleatendimento para a população sobre Covid-19. Participam médicos, infectologistas, outras especialidades, professores, residentes, servidores e estudantes. Essa é uma iniciativa que evita aglomerações em unidades de saúde e, mais importante, pode evitar o agravamento de determinadas situações de pacientes que precisam daquela informação avaliada por um especialista. No início desse serviço da EMCM, eu liguei para
para conhecer o funcionamento. Entrei, fui respondendo todas aquelas perguntas e, por fim, recebi uma ligação da professora Lise, um excelente atendimento, e eu pude constatar, naquele momento, a importância desse tipo de serviço. Então, citando o nome da professora Lise, que fez um atendimento excelente, eu parabenizo e agradeço a todos que estão envolvidos nessa iniciativa na Escola Multicampo de Ciências Médicas. Ainda nesse eixo de informação, nós criamos cursos, materiais informativos, como cartilhas de nutrição, produção de vídeos, guias sobre saúde mental, orientação sobre entrega de alimentos, curso sobre vírus respiratórios, cartilhas sobre cuidados com pessoa idosa, cartilhas sobre cuidados odontológicos, protocolos de atendimentos, enfim, vários outros materiais educativos. Então, esse eixo de informação é outro eixo de extrema importância nesse momento. Eu passo, então, para o quarto dos eixos, ressaltando mais uma vez que, como vocês já observaram, não há muito como fazer essa divisão, mas eu estou fazendo só a título de organização aqui, mas eles são realmente entrelaçados. Sobre realização de testes, em março desse ano, logo ainda no início da crise aqui no nosso estado, nós iniciamos, começando pelo Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, aqui do Centro de Ciências da Saúde, nós iniciamos a realização de exames de outros vírus que circulam aqui no estado, dengue, chikungunya, influenza, para auxiliar o nosso laboratório central do estado, para que o laboratório central pudesse realmente ter um foco maior nos testes do coronavírus. Ainda em março, a UFRN iniciou com recursos próprios, iniciando pelo Instituto de Medicina Tropical, a realização de testes da Covid-19. Até agora, a UFRN já realizou mais de 4.000 testes. Então, eu também preciso aproveitar aqui o momento e agradecer e registrar nosso reconhecimento a essas pessoas. Nós temos estudantes, técnicos, docentes, que têm se dedicado muitas horas por dia, os 7 dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Eu já tive a oportunidade de fazer uma visita a eles em feriado. Eles estão trabalhando todos os dias sem parar. Então, é uma dedicação que realmente merece todo o nosso reconhecimento. Em abril, nós recebemos recursos que havíamos solicitado ao Ministério da Educação para ações de combate à Covid. Eram recursos para ações específicas de realização de testes e de produção de álcool 70. Então, nós estamos agora adquirindo esses insumos, já estamos recebendo parte deles, e EPIs também para realização de testes. Essa tem sido uma etapa difícil, que, como nós sabemos, adquirir insumos para testes e EPIs tem sido complicado em todo o mundo, mas nós estamos fazendo um esforço grande e, com esses recursos, nós queremos expandir a testagem no estado, contar também com o apoio das nossas unidades em Santa Cruz e em Caicó, aí na Escola Multicampo. Então, queremos que essas unidades possam também ter os materiais e EPIs para a realização do teste e assim a gente possa realizar mais testes
aqui no nosso estado. Então, eu passo então ao quinto eixo que eu tinha listado, que é o eixo de atenção à saúde. Inicialmente, eu vou destacar que nós participamos da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Essa campanha ela é coordenada pelas prefeituras. Oferecemos, né, à prefeitura a possibilidade de fazer atendimento a pessoas idosas fora da universidade e oferecemos também à prefeitura, no caso aqui em Natal, a universidade como sendo um dos postos de aplicação de vacinas. Então, são vacinas que são distribuídas pela prefeitura e o espaço da universidade com servidores foi disponibilizado para contribuir com essa campanha. Foi criado um sistema de drive-thru, coordenado aqui pela nossa diretoria de assistência ao servidor, para evitar as aglomerações. Então, é uma ação coordenada pela prefeitura, mas nós colocamos a universidade como parceira para contribuir com esse processo. Com relação aos nossos hospitais universitários, eles, como sabemos, eles fazem atendimento 100% SUS, né? E o SUS tem essa importância, a professora Ana Luísa já destacou. Então, os nossos hospitais universitários, eles são totalmente pelo SUS e eles são parte da estratégia de combate ao novo coronavírus. Eles estão assumindo mais casos de várias outras doenças, liberando assim leitos para que os hospitais estaduais e municipais que têm o foco no coronavírus possam atender os casos de Covid. O nosso hospital universitário Onofre Lopes, por exemplo, recebeu agora recentemente vários pacientes do Hospital Giseuda Trigueiro, né, que é o Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, recebeu de outras enfermidades, exatamente para que o Giseuda pudesse ter um foco maior e disponibilizar mais atendimento à Covid. É importante a gente ressaltar que os hospitais universitários, eles são voltados a maior complexidade e essas demandas do sistema de saúde continuam existindo. Aliás, há pesquisas recentes no Brasil que mostram que o número de mortos por várias outras doenças tem aumentado também nesse período. Então, é essencial o paciente infartado, o paciente, enfim, que faz tratamento oncológico, todos esses pacientes eles precisam continuar com o atendimento e os nossos hospitais, eles têm esse foco na maior complexidade, mas estão absorvendo várias outras situações que normalmente não viriam para esses hospitais, exatamente para permitir que determinados hospitais de estado e prefeituras tenham esse foco na Covid. Temos também, ainda dentro desse eixo de assistência, de atenção à saúde, nós temos residentes que continuam atuando na atenção à saúde. Somente no interior, nós temos 2 programas de residência multiprofissionais e 3 de residência médica. Então, nós temos todo esse corpo de residentes que estão atuando e contribuindo. Então, eu passo para o último desses 6 eixos na forma organizada, que é o eixo de apoio à sociedade, Estado e municípios. Então, além da realização dos testes, né, que já foi mencionada, nós estamos, desde abril, produzindo álcool 70 no nosso núcleo de processamento de alimentos e medicamentos, o nosso NUPLAN, e no departamento de farmácia. Somente no NUPLAN foram mais de 30 mil litros produzidos. Estamos atendendo os nossos hospitais universitários, várias unidades de saúde do Estado,
inclusive em cidades, com a distribuição coordenada pela Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Há também uma ação muito importante na MCM de apoio ao Comitê Regional e Secretaria de Saúde na elaboração de pareceres técnicos, por exemplo. Então, é a MCM que está dando a sua contribuição pelo fato de estar mais próxima dessas prefeituras e do comitê. Tivemos várias iniciativas de produção de EPIs, que todos sabemos que foi uma das preocupações importantes pela falta em todo o país. Esses EPIs, especialmente máscaras de proteção, foram várias iniciativas. Essas iniciativas elas vieram de servidores, de estudantes, startups, até dentro da própria universidade, tiveram várias iniciativas. Tanto EPIs quanto álcool foram distribuídos para hospitais e unidades básicas de saúde. Uma outra ação importante, o nosso Instituto Metrópole Digital desenvolveu uma plataforma para auxiliar a Secretaria Estadual de Saúde no registro, acompanhamento e análise epidemiológica dos casos de Covid-19. Uma outra iniciativa, através do Laboratório de Inovação em Saúde, o LAIS, desenvolveu um sistema de monitoramento contínuo dos casos de Covid aqui no nosso estado. O IMD, junto com o Ministério Público do Estado, também criaram um sistema que auxiliava, exatamente para auxiliar o Estado, na prevenção de formação de aglomerações de pessoas. Tem outra ação desenvolvida muito interessante pela nossa Escola Agrícola de Jundiaí, que fica aqui em Macaíba, uma iniciativa com agricultores familiares, onde as pessoas compram os produtos deles e a equipe do projeto entrega esse produto para uma família carente. Então, essa ação tem sido um grande sucesso. Hoje, eu tive a informação de que ela já arrecadou mais de 300 cestas, o que representa mais de 2,5 toneladas de alimentos. Então, além de ajudar essas famílias que precisam, a ação ajuda também os agricultores familiares. Então, uma ação de extrema importância, com um impacto social muito significativo. Nós disponibilizamos também ao governo do estado algumas das nossas infraestruturas para a instalação de leitos. Fizemos isso na Escola Multicamp em Caicó, no espaço que hoje é da Liga, alugado à universidade. Fizemos isso em comum acordo com a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Fizemos uma ação parecida de disponibilização para o Estado de um prédio que existe aqui em Macaíba para instalação de um parque tecnológico, e fizemos num espaço no Instituto de Medicina Tropical, onde funcionará o ambulatório do Hospital Giseuda Trigueiro. O Hospital Giseuda Trigueiro, algumas ações a direção do hospital está encaminhando no sentido de disponibilizar mais leitos e que precisam de espaços que hoje estão em ambulatórios especializados. E nós estamos disponibilizando espaço no Instituto de Medicina Tropical, que é um prédio que fica ao lado do Hospital Giseuda Trigueiro. Então, essa disponibilização de espaço é uma outra ação importante. E, em resumo, as ações apresentadas aqui, como eu disse, eu não consigo incluir todas as ações, a universidade tem feito muito mais, mas essas ações exemplificam a diversidade daquilo que a universidade vem desenvolvendo e comprovam o quanto as universidades têm feito no enfrentamento da pandemia da Covid. Mas, como eu falei no início, eu gostaria de falar um pouco também de alguns desafios que nós
temos a enfrentar nas universidades. Estamos na UFRN com as aulas suspensas há 2 meses. Nós paramos as aulas no dia 17 de março. Isso foi uma ação orientada por um comitê de especialistas, e nós suspendemos as aulas e a maior parte das atividades presenciais, ficando praticamente com atividades remotas. Mas o fato de estarmos com a aula suspensa nos causa muita preocupação e nós precisamos realizar discussões e encontrar soluções. Precisamos identificar as condições necessárias para desenvolver as atividades quando elas forem retomadas. Então, precisamos identificar essas condições, porque precisamos tomar providências para que elas existam, as condições existam no momento do retorno. E um terceiro ponto que eu coloco aqui é que a grande diversidade que existe nas universidades vai exigir também uma diversidade de soluções. Em momentos difíceis como esse, é pouco provável que encontremos uma única solução que possa atender a todas as situações. Então, nesse sentido, iniciamos discussões, tanto para buscar soluções de médio prazo, como para avaliar iniciativas de mais curto prazo. Eu pedi a diretores de centros e de unidades que fizessem essas discussões nas suas unidades e convidassem todos os segmentos. Precisamos juntos encontrar essas soluções e definir que ações nós iremos encaminhar no nosso futuro. Eu espero que todos possam participar dessas discussões. E aí, antes de encerrar, eu já estou para encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer. Tenho feito isso sempre que tenho oportunidade, mas nunca é demais. Agradecer a todas as pessoas, docentes, técnicos, estudantes, que têm desenvolvido todas essas atividades, contribuindo para que a universidade e a sociedade possa superar esse momento. Esse esforço conjunto, para mim, representa muito bem o papel da universidade no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, eu vou repetir aqui uma frase que eu falei na última reunião do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é uma frase do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. O melhor antídoto para o vírus é união e solidariedade. Então, eu encerro essa fala parabenizando mais uma vez a organização desse evento. Sabemos como é trabalhoso organizar esse tipo de atividade, são muitas questões envolvidas, mas vocês, fazendo isso, demonstram preocupação com as pessoas, compromisso com a universidade, compromisso com a sociedade. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito a sua participação, professor Daniel, entendendo que, de fato, né, o dinamismo da pandemia exige um dinamismo da universidade. E, nesse sentido, as ações que a gente busca mostrar aqui, amplamente, para a comunidade acadêmica e a população do Seridó, sintetizam o desejo que a gente tem de contribuir com a sociedade, aproveitando o seu mote, né, que necessariamente deve ter a colaboração, orientando essa intencionalidade das ações, e é isso que a gente deseja com esse evento, né, divulgar e articular as ações com bastante clareza,
de que isso pode fomentar, sim, a defesa do SUS, o papel da universidade, um projeto de sociedade que busque a justiça social com mais eficiência. Muito obrigada pela sua participação e eu desejo também a todos e a todas um excelente evento ao longo da semana, com bastante troca e compartilhamento. Muito obrigada. Muito obrigado, muito sucesso no evento. Embora, coronavírus! Tá com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo. Procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó. Do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através do Facebook Telesaúde no Sertão. Vai-te embora, coronavírus! Tá com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo, procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó. Do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel